O vídeo de hoje faz parte de um conteúdo que nós estamos preparando de um curso com o tema Idolatria Sexual. Serão mais de 70 aulas divididas em 8 módulos, com uma plataforma completa, onde você vai encontrar um rico conteúdo baseado em meu livro A Idolatria da Pornografia. Esse curso será lançado em setembro de 2023. Então, para não perder as novidades e o lançamento do curso, já se inscreva em nosso canal e ative as notificações. E assista agora parte desse conteúdo que está sendo preparado especialmente para vocês. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Idolatria Sexual. Nós estamos já aí caminhando. Hoje é a nossa última aula do nosso segundo módulo, que é sobre o que é pornografia, onde nós temos definido esse conceito. Vimos algumas coisas que são importantes dentro desse nosso estudo, quais são as bases fundamentais, né, dessa nossa compreensão sobre o que é pornografia. E hoje é então a aula onde nós vamos propor uma definição. Lembrando que até agora nós vimos coisas que são muito importantes, conceitos que são importantes, como o que a escritura trata sobre a nudez, como para nós é traduzido o sentido de porneia em vários textos do Antigo e do Novo Testamento. Depois faça isso em casa, estude de forma mais aprofundada todos os textos que foram apresentados ali, também aqueles textos que estão relacionados, você pode estudá-los, você pode compreendê-los um pouco mais a fundo, e isso vai ser muito importante para você no seu estudo, tá bom? Então faça isso. E hoje nós vamos então finalmente fazer algumas considerações sobre o que é pornografia, tá? Esse aqui é um ponto importante e fundamental do nosso estudo. Estabelecemos já alguns princípios, vimos que a pornografia é completamente diferente da maneira como nós encaramos hoje com aquilo que a escritura diz, com aquilo que as culturas antigas afirmavam sobre pornografia. Falamos também que por meio da cultura ou por meio do significado apenas da palavra, nós não conseguimos definir a pornografia como sendo moral ou imoral, tá? A gente não consegue fazer isso. Por isso que a gente precisa ter uma forma de apresentar esse conceito de pornografia segundo as escrituras. Então, como nós estamos vendo aqui, a Bíblia, ela é palavra de Deus. E nós devemos analisar a pornografia segundo as escrituras e não conforme a nossa cultura. Não é a cultura que define o que nós cremos, é a Bíblia que define o que nós cremos. Não é você, não é seu pastor que define, não é o seu professor da escola dominical que define o que é ou o que não é, é a Bíblia. E por isso nós vimos o sentido de porneia dentro do contexto bíblico, tá? Nós percebemos que a Bíblia traduz a porneia de várias maneiras, usa essa expressão porneia de várias maneiras. Então, Paulo, Jesus vão nos dizer que a porneia inclui também pecados como a fala, ou seja, nós não devemos nem sequer mencionar a pornografia, a prostituição. Vimos também que Jesus fala que na porneia inclui o fato de que alguém pode, ou um homem pode olhar para uma mulher com intenção impura, ou seja, intenção incluindo ali o pecado da porneia. E por isso que nós, entendendo que a Bíblia é a palavra de Deus, nós devemos procurar aquilo que a Escritura diz sobre pornografia e não segundo a nossa cultura. Não quero mais delongar no nosso estudo, no nosso pensamento, e por isso nós aqui temos uma definição. Compilei aqui uma definição desse nosso estudo, e essa definição ela é muito importante para nós, tá? Essa definição ela é muito importante porque ela vai nos orientar a partir de agora sobre o nosso entendimento a respeito daquilo que é pornografia, daquilo que é prostituição, segundo a própria palavra de Deus. Vamos lá, você tem aqui a partir desse símbolo aqui, essa nossa definição. Deixa eu só melhorar aqui, porque eu vou colocar aqui apenas a nossa definição. Aqui, a nossa definição, tá bom? Que é a definição importante para nós nesse estudo. Então vamos lá. Como que eu compilei todo esse pensamento, todo esse ensino nessa definição? Pornografia é imoralidade sexual. Então, se por exemplo, alguém perguntasse aí para você o que é pornografia, a resposta que você deveria dar não é que pornografia são vídeos ou são imagens de sexo explícito. Não. A primeira resposta que você deveria dar é: pornografia é imoralidade sexual. Ficou abrangente isso, tá? Ficou vago. E aí, a partir daí, você começa a definir o que é imoralidade sexual segundo a Bíblia e ponto, acabou. Você não precisa de muito além disso.
Porque, na verdade, o que nós estamos vendo é que a Bíblia é o que nos define o que é imoralidade sexual. A Bíblia que define o que é pornografia, o que entra ou não dentro dos pecados de porneia. Então, pornografia é imoralidade sexual e ponto final. Agora, como que essa imoralidade sexual se manifesta? A imoralidade não se limita apenas à prática do sexo de forma física, tá bom? Não é só pecados de forma física. Mas essa imoralidade pode ser entendida ou considerada através de pensamentos, palavras, olhares, gestos, intenções, sentimentos, atos físicos ou qualquer outra forma que insinue o sexo ou trate de forma pejorativa e licenciosa. É isso que é pornografia. Qualquer coisa que envolva o sexo de forma pejorativa e licenciosa está incluído dentro do pecado de pornografia. Então pode ser pensamentos, como nós vimos. Você pode ter algum tipo de pensamento que envolva o sexo de forma pejorativa e licenciosa. Isso é pornografia. Você tem palavras que também podem se tornar pornografia. Olhares, gestos, isso que é importante, tá? Porque às vezes a gente nem imagina que um gesto pode se tornar pornográfico. Mas sim, existem gestos que são pornográficos. E isso é pecado diante de Deus, precisa ser tratado como pornografia. Você tem também intenções, sentimentos e atos físicos. E aí coloquei, ou qualquer outra forma que insinue o sexo ou trate de forma pejorativa e licenciosa. Então, quando nós falamos sobre pornografia, nós devemos olhar não para a pornografia da maneira cultural, como nós a entendemos, mas o que a Bíblia fala? É esse o ponto que nós estamos sempre destacando. O que a Bíblia diz sobre pornografia? O que a Bíblia ensina sobre isso? A Bíblia ensina que qualquer pensamento, palavra, gesto, olhar, intenção, ato físico ou outra forma que insinue a sexualidade de forma pejorativa e licenciosa entra dentro da imoralidade sexual e entra dentro do pecado de pornografia. Ponto final. É isso. Não tem muito mais o que dizer. Nós não precisamos ou não devemos tentar maquiar aquilo que pornografia é. Nós precisamos olhar para a Escritura e definir segundo a Escritura o que ela diz sobre esse pecado e é isso. Você não deve tentar camuflar. Se a Bíblia diz que pornografia é isso e ponto final. Não importa o que você pense, o que você diga, o que a cultura diga, o que seja lá quem for diga. Se a Bíblia define pornografia, sim, é assim que nós devemos fazer. É assim que nós devemos encarar. Não podemos fugir disso. Esse é o nosso ponto base, fundamental, o que é pornografia. Talvez você tenha aprendido muitas coisas novas aqui. E eu quero dizer que isso não deveria ter acontecido. Não deveria. Por que aconteceu? Porque, como eu disse lá no início, a igreja perdeu uma visão bíblica da sexualidade. Então você tem pessoas que dizem que sexo é pecado. Você tem pessoas... Por quê? Porque o que mais é ensinado nas igrejas é que a sexualidade é pecado e você não aprende sobre o que a Bíblia diz sobre a sexualidade. Você tem pessoas que dizem que o sexo foi criado depois da queda do homem no pecado. E quem diz isso não lê a Bíblia, tá? Não lê a Bíblia. Você tem pessoas dizendo que foi o diabo que construiu a sexualidade e que, gente, isso daí não sei nem o que dizer, tá? É total ignorância, é total falta de conhecimento do texto bíblico. E aí, por outro lado, você tem também o entendimento da nossa cultura que pornografia é só o sexo explícito. Então, as estátuas gregas dos deuses gregos não são pornografia, porque ali é só uma manifestação artística. E aí nós chegamos no período da história que existe pornografia evangélica, de supostos casais que fazem sexo, filmam sexo. Não existe ali nenhum tipo de prática que eles julguem imoral. Isso é loucura. Por quê? Porque é uma forma de expressão artística. As crianças estão sendo influenciadas. A igreja perdeu o entendimento, o conhecimento, porque a sexualidade se tornou tabu, então não se fala mais. Eu, pelo menos, antes de começar a estudar sobre esse assunto, eu nunca vi ninguém falar sobre sexualidade. Claro que na internet você encontra muito e atualmente é muito, muito fácil
como eu disse, quando eu comecei a estudar esse assunto em 2016, você não encontrava muito conteúdo sobre pornografia, principalmente conteúdo evangélico, falando contra a pornografia. E na igreja, muito menos. Na igreja, muito menos. Quando jovem, nunca ouvi ninguém falar sobre esse assunto, tratar sobre sexualidade. Apenas dizem, pornografia é um pecado e ponto final. Não dão as bases, não dão fundamento. E aqui você está aprendendo as bases, o fundamento de tudo isso e como que a nossa cultura foi moldada pelo entendimento errado daquilo que é pornografia. Então, se eu dissesse para você antes dessas aulas que você pensar em prostituição ou pensar em sexo é pornografia, você me diria que não é. Você me diria que eu sou louco, que na verdade eu estou errado. Que pornografia é só o ato sexual em si, não envolve um pensamento. Se eu dissesse pra você antes desse estudo que você fazer uma piada que envolve sexualidade e trate a sexualidade de forma pejorativa, isso seria pornografia, você estaria dizendo pra mim, não, isso daí não é pornografia, porque é só uma piada. Piada é uma manifestação cultural. Piada é uma manifestação cultural. Então não é errado. Talvez você me diria isso. Mas, a Bíblia diz o contrário. Pensamentos, palavras, gestos, olhares, atos físicos, sentimentos, tudo isso inclui o pecado da pornografia. Então, é essa a compreensão que nós devemos ter. Faça o seguinte, pegue esse texto, essa definição, leia ela, medite nessa definição, use todos os textos bíblicos que nós falamos na aula passada, aqueles que foram mencionados, aqueles que estão lá como textos paralelos, leia todos esses textos, chegue a essa compreensão e entendam de fato esse conceito do que é pornografia, porque ele vai definir em boa parte a partir de agora o nosso estudo, tá bom? Se você tem alguma dúvida, tem algum comentário, deixe aí embaixo na área dos comentários e que se caso for uma dúvida, nós vamos respondendo essas dúvidas. Quem sabe nós também possamos fazer um vídeo. Nós falamos aí que vamos ter um módulo extra, que vai ser o nosso 8º módulo, onde nós vamos analisar vários outros textos bíblicos que não estão aqui no livro A Idolatria da Pornografia. Inclusive, se você tem o desejo de adquirir o livro, o link está aí na descrição. Se você quiser adquirir o livro de forma física, o livro está aí na descrição. Você tem o PDF, que é o que nós estamos analisando. Você pode também lê-lo, mas se você quiser de forma física, vá lá nas nossas primeiras aulas, que lá nós temos o link para você adquirir, tá bom? Mas faça isso, estude, procure, pesquise, busque em outros materiais, porque isso vai ser fundamental e necessário a partir de agora para o nosso estudo. Que Deus te dê sabedoria, te abençoe e nós nos veremos na nossa próxima aula.